Nesse momento, o que atrasa as negociações, segundo o portal Ynet, é justamente o posicionamento do Hamas, que está buscando maximizar os ganhos nessas negociações e não debater as questões de forma mais ampla. Essa é a posição, inclusive, de fontes israelenses ouvidas pelo Ynet. O que significa isso? O Hamas quer debater situações como, por exemplo, a retirada israelense da faixa de Gaza, os mapas, e se recusa a debater outros temas, como a questão de quantos prisioneiros palestinos serão libertados, enquanto não tiver essa situação dos mapas e da retirada das tropas israelenses resolvida completamente. Isso está atrasando o processo de negociações, essa é a situação de um momento. Um outro ponto importante também: Israel realiza nesse momento a incursão a Deir al-Balah, na região central da faixa de Gaza. É uma região que ainda não havia sido atacada por Israel, as forças israelenses, o exército de Israel não havia operado nessa região. Isso porque, desde o início da guerra, isso porque há o temor de que neste local, justamente, parte dos reféns israelenses esteja nesse local, especificamente em Deir al-Balah. Isso causa muita preocupação por aqui, em especial entre os familiares dos reféns, que agora querem garantias por parte do governo, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de autoridades do exército, do ministro da Defesa Israel Katz, de que essa operação não coloca em risco os reféns israelenses, os reféns que ainda permanecem vivos. Lembrando, do total de 50 reféns israelenses, pelo menos 30 estão mortos e o restante, cerca de 20, estão vivos há mais de 650 dias em cativeiro por parte do Hamas na faixa de Gaza. Então esse é um ponto importante também. Israel nunca operou nesse local em função desse temor de que os israelenses, os reféns israelenses vivos, parte deles esteja justamente nesse local. Então há muita dúvida por aqui de porquê essa operação se iniciar agora. Uma das possibilidades de avaliação é justamente a partir do plano do chefe do Estado-Maior do Exército, Eyal Zamir, que ele apresentou um plano alternativo, aquela ideia de deslocar a população palestina, cerca de 600 mil palestinos de Al-Mawasi, para uma chamada cidade humanitária entre o corredor Morag e o corredor Filadélfia, no sul da faixa de Gaza. Esse plano foi muito criticado tanto fora de Israel como internamente, inclusive um dos principais opositores a esse plano era o próprio Eyal Zamir, o chefe do Estado-Maior do Exército. Então ele apresentou um plano alternativo e esse plano determina que quanto mais o Hamas não permitir negociações, se recusar a seguir com as negociações, mais território na faixa de Gaza o exército vai tomar para pressionar o Hamas. Pode ser isso que esteja a acontecer justamente nesse momento, mas causa esse temor por parte dos familiares dos reféns israelenses.